Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. A Anvisa aprova vacinas que combatem variantes do coronavírus e determina a volta da máscara obrigatória em voos e aeroportos. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou agora à noite o uso das vacinas bivalentes contra a Covid-19 produzidas pela Pfizer. Esse tipo de imunizante oferece proteção extra contra a cepa Omicron e também contra as subvariantes. O Matheus Escavazinha acompanhou e tem os detalhes para a gente direto de Brasília. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. A autorização é para o uso emergencial e foi aprovada por unanimidade pela diretoria colegiada da Anvisa. Pela decisão da agência, as vacinas bivalentes podem ser aplicadas como dose de reforço nas pessoas acima de 12 anos. 2 pedidos foram aprovados. A segunda geração da vacina da Pfizer protege contra a cepa original e contra subvariantes da Omicron. A Pfizer esclareceu que a finalidade do reforço com a vacina bivalente é conferir uma maior proteção contra as variantes da Omicron que circulam no Brasil. Essa versão da vacina já foi aprovada na União Europeia e nos Estados Unidos. Salsi. Tá certo, Matheus. Até já. A Anvisa também decidiu voltar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aviões para proteção contra a Covid-19. A agência considerou o atual cenário epidemiológico e a proximidade das festas de fim de ano, quando normalmente mais pessoas viajam. Essa votação foi incluída de última hora na pauta da sessão realizada pela diretoria da Anvisa agora à noite. A obrigatoriedade do uso de máscaras vai ser retomada pouco mais de 3 meses depois de ter sido dispensada pela Anvisa. A contaminação por coronavírus em Belo Horizonte subiu 300% neste mês de novembro. A Virgínia Nalon tem os detalhes agora. Oi, Virgínia, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Os casos de Covid a cada 100 mil habitantes em Belo Horizonte saltaram de 20,1% para 82,7%. A diferença representa um aumento de 300%. Desde o começo do mês até agora, mais de 2.300 pessoas testaram positivo para a doença. Neste ano, 958 morreram aqui na capital mineira. O que anda baixa aqui em BH é a porcentagem de crianças de 3 e 4 anos vacinadas. Apenas 25% das crianças previstas para vacinação foram levadas pelos responsáveis até os postos de saúde. Preocupante, né, Salsi? Demais. Obrigada, Virgínia. Até outubro deste ano, os cartórios da capital paulista registram 14% mais mortes na comparação com o mesmo período anterior à pandemia. O Marcos Guimarães explica melhor esse índice para a gente. Oi, Marcos, boa noite para você. Ei, Salsi, boa noite para você e para todos que nos acompanham. O levantamento mostra que diabetes e câncer estão entre as causas de morte que mais cresceram no estado. Entre janeiro e outubro de 2022, foram registrados mais de 305 mil óbitos, número 14,8% maior na comparação com os 10 primeiros meses de 2019, antes da chegada da Covid. Na pandemia, houve uma maior centralização de atendimentos e recursos para o combate da Covid. E também muitas pessoas adiaram tratamentos e abandonaram exercícios físicos, o que tudo isso fez que aumentasse, claro, o avanço de outras doenças. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas informações. Marcos, aliás. No Rio de Janeiro, a família de Erasmo Carlos decidiu que a despedida ao cantor e compositor não será aberta ao público. Pedro Paulo Filho atualiza as informações agora para a gente. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a família ainda não divulgou onde o velório vai acontecer, mas reforçou que essa cerimônia será fechada, restrita à mulher, 3 filhos, netos e amigos íntimos de Erasmo Carlos. Um dos pioneiros do rock no Brasil e criador da Jovem Guarda, ele morreu no fim da manhã dessa terça-feira, no hospital na Barra da Tijuca, na zona oeste aqui do Rio. A família também divulgou nota em que afirma que ele teve um quadro de paniculite, que é uma inflamação da camada de gordura que fica abaixo da pele e que acabou sendo agravada por uma infecção generalizada. Erasmo Carlos tinha 81 anos. Salsi. Obrigada, Pedro.
Eterno parceiro, Roberto Carlos falou sobre a morte de Erasmo, agora à noite. Minha dor é muito grande. Nem sei como dizer tudo que eu penso desse meu amigo querido, meu grande irmão, meu ídolo, por tudo, pela sua lealdade, sua inteligência, sua bondade, por tudo que eu conheço dele. Um ser humano maravilhoso, esse meu irmão. É um privilégio para mim ter um amigo, um irmão assim, por todos esses anos. Difícil encontrar palavras para falar desse cara, o meu amigo Erasmo Carlos. Ele viverá sempre no meu coração. Que nosso Deus de bondade proteja e o abençoe sempre. Amém, amém, amém. O Conselho Nacional de Justiça determinou a aposentadoria compulsória do desembargador Eduardo Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo. No início da pandemia, ele ofendeu um guarda municipal enquanto caminhava sem máscara em Santos. A aposentadoria compulsória é a maior pena que poderia ser aplicada. O desembargador vai continuar recebendo o salário integral. O plenário do Senado aprovou agora à noite 2 nomes para ministros do Superior Tribunal de Justiça. O Matheus Scavazini está de volta com as informações. Matheus. Salsi, os 2 novos ministros foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto deste ano. Havia uma expectativa se as indicações seriam aprovadas ainda neste ano ou ficariam para o ano que vem, quando poderiam até mesmo ser alteradas pelo novo governo. Os 2 novos ministros do Superior Tribunal de Justiça foram sabatinados mais cedo na Comissão de Constituição e Justiça e já tiveram as aprovações em plenário. Messode Azulay Neto, atual presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Rio de Janeiro, e Paulo Sérgio Domingues, desembargador do Tribunal Regional Federal da 3ª Região em São Paulo, faziam parte da lista de opções enviadas pelo STJ ao presidente Bolsonaro. Agora, os novos ministros serão nomeados pelo presidente da República e terão a data de posse marcada. Salsi. Obrigada, Matheus. O Podemos anunciou agora à noite a incorporação do PSC. De acordo com os dirigentes das 2 siglas, o partido vai manter o nome do Podemos e usar o número de urna do PSC, o 20. A junção deve ser oficializada no Tribunal Superior Eleitoral até 8 de dezembro. O partido vai ter 18 deputados federais e 7 senadores a partir do ano que vem. Também contará com 48 deputados estaduais, 198 prefeitos e mais de 3.000 vereadores em todo o país. E olha, o número de brasileiros que vivem em Portugal e querem voltar para o Brasil voltou a crescer. Segundo o levantamento, os índices se aproximam do cenário do início da pandemia, em 2020. Quem traz os detalhes é a correspondente Ana Paula Gomes. Um dos motivos é o aumento do custo de vida aqui em Portugal, consequência também da guerra no leste europeu. Segundo a Organização para a Imigração Internacional, no ano passado foram 190 pedidos de suporte econômico para voltar ao Brasil, com 52 retornos. De janeiro até setembro deste ano, foram 541 solicitações e 202 imigrantes receberam apoio com despesas e passagens aéreas. Apesar desse aumento, os brasileiros seguem como a maior comunidade estrangeira por aqui, mais de 204.000 pessoas, sem contar com quem está ilegal e quem tem dupla nacionalidade. De Lisboa, Ana Paula Gomes. No segundo dia em Portugal, o vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu com o primeiro-ministro português, António Costa. Um dos assuntos abordados foi o intercâmbio frequente de estudantes e pesquisadores brasileiros e portugueses. Mourão e Costa também trataram de turismo e investimentos entre os 2 países. O general Mourão ainda esteve no Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, onde conversou com o cônsul-geral Vladimir Valer Filho sobre a assistência a brasileiros no exterior. A terça-feira foi de zebra na Copa do Mundo do Catar, com a vitória da Arábia Saudita contra a Argentina.
Nesta quarta-feira tem mais 4 jogos com as estreias dos times dos grupos Z e F. O Bruno Piscinato conta tudo pra gente. Dia movimentado aqui na Copa do Mundo, 4 jogos, tivemos a estreia da atual campeã, a França, que não decepcionou, goleou a Austrália por 4-1. Foi dia também de uma zebra histórica. A Argentina de Lionel Messi sofreu a virada contra a Arábia Saudita, 2-1, resultado que surpreendeu até o rei do país, que decretou feriado por conta desse resultado. A Argentina agora é a última colocada do Grupo C, também por conta de um outro resultado aqui nesse estádio, o estádio 974, México empatou em 0-0 com a Polônia e a Argentina é a última colocada. Nesta quarta-feira, outros 4 jogos movimentam a Copa do Mundo. 4 seleções europeias candidatas a ir longe nessa Copa vão jogar. A Costa Rica vai enfrentar a Espanha. A Croácia, vice-campeã mundial, pega o Marrocos. Tem também Bélgica e Canadá, e a poderosa Alemanha vai enfrentar o Japão. Agora, falando sobre seleção brasileira, o técnico Tite fez um treino secreto visando o jogo contra a Sérvia, mas tivemos a informação foi confirmada. Thiago Silva, o zagueiro, será o capitão da seleção. Outra informação que também está quase confirmada é que Vinícius Júnior, do Real Madrid, vai entrar jogando contra a Sérvia. Ele entraria no lugar de Fred. Essa informação vazou do treino secreto do Tite. A gente vai seguir acompanhando a seleção brasileira até a estreia, na quinta-feira, contra a Sérvia. De Doha, no Catar, Bruno Piscinato. E Cristiano Ronaldo não é mais jogador do Manchester United. O craque português chegou a um acordo com o clube e teve o contrato encerrado. Cristiano marcou 27 gols em 54 jogos, mas se desentendeu com o técnico holandês Erik ten Hag e vinha sendo pouco utilizado. O jogador de 37 anos está no Catar para a disputa da Copa do Mundo. Portugal estreia na competição nesta quinta-feira contra a seleção de Gana. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você. Cuide-se. Tchau.